Olá, meus queridos amigos, saudações fraternais para todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal Lições para a Felicidade. E é com grande alegria que aqui estamos em mais um domingo nessa atividade de divulgação da doutrina espírita, fazendo também a nossa transmissão pela TV7. E as reflexões de hoje do livro Constelação Familiar, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, será em torno do capítulo 26, que tem como tema Desencarnação na Família. E nesse capítulo, a nobre mentora espiritual nos orienta que é na família que devemos colocar não somente o estudo educacional, mas especialmente é muito importante termos as considerações necessárias a respeito do fenômeno da morte e da sobrevivência da alma, nos preparando desde já para essa viagem inevitável, dando educação à nossa prole e cuidando também da nossa própria educação, elucidando a família a respeito da morte. Mas que irá nos trazer as considerações necessárias a respeito desse capítulo é o nosso querido amigo, divulgador da Seara Espírita, grande trabalhador, Edivaldo César, que o recebemos com muito carinho. Edivaldo, seja muito bem-vindo ao canal Lições para a Felicidade. Ok, obrigado, Nicélia. Uma boa tarde a você e a todos que nos assistem neste momento. É um prazer estar aqui colaborando com essa obra, com esse trabalho de divulgação da mensagem que diz respeito à vida de todos nós. Com muito prazer, aqui estou. Que bom. Mas antes de lhe passar a palavra, convido a todos os ouvintes, aos nossos queridos irmãos, para nos unirmos num único pensamento. Vamos orar. Querido amigo Jesus, nossos corações encontram-se jubilosos por estarmos aqui reunidos em Teu nome, nessa atividade fraternal. Envolve a cada um de nós, nos dando a força necessária para que possamos perseverarmos até o fim da nossa estrada, mantendo a sintonia contigo através da fé, a confiança irrestrita no nosso Pai Celestial e sempre que é o melhor para cada um de nós. Inspira o nosso irmão que fará uso da Tua mensagem de luz e em Teu nome, e em nome da assistência fraterna dos Espíritos bons, é que damos por iniciada a nossa atividade da tarde de hoje, com votos de paz e de saúde para todos. Que assim seja. Edivaldo, meu amigo, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigado. E vamos iniciar o trabalho. Então, parabenizando a todos os espíritos que estão encarnados neste momento, desempenhando essa grande tarefa, essa grande missão, que é a missão da paternidade. Então, é a própria doutrina dos Espíritos que nos esclarece a missão diante das leis divinas. Ser pai, educador, amigo e fraterno em todos os momentos da vida. Então, que Jesus fortaleça a todos que desempenham essa tarefa de estarmos juntos no grupo familiar, dando suporte ao crescimento espiritual uns dos outros. Para a tarde de hoje, como falou a nossa amiga Nicélia, Desencarne na Família. A obra é uma obra psicografada pelo nosso irmão Divaldo Pereira Franco, Constelação Familiar. Um título bem sugestivo. Uma constelação, nós bem sabemos, formada de estrelas. E o núcleo familiar, Joana de Ângeles, a mentora espiritual, nos traz o conhecimento, o entendimento
de que cada um de nós somos membros do grupo familiar como estrelas. E cada estrela tem seu brilho próprio, tem sua luz própria, tem o seu vivenciar nas experiências do dia a dia. Muito sugestivo como presente para os familiares, pais, mães, amigos, educadores, os jovens, as crianças, que possam partilhar desse conhecimento que irá ser adquirido e divulgado por aqueles que compreendem a tarefa deste grande núcleo que se chama família. E desencarne na família é um fato inevitável em todo o grupo familiar. Mesmo porque todos nós sabemos que, como espíritos imortais, nós não fomos gerados, criados, emanados pelo Criador e mantenedor da vida para vivermos na matéria indefinidamente. As existências encarnatórias são temporárias. E lembramos que desencarnar nada mais é do que a operação inversa da encarnação. O espírito deixa o corpo físico e retorna ao plano dos seres desencarnados, onde encontramos familiares desencarnados que nos antecederam, familiares que não reencarnaram ou que não vão reencarnar nessa nossa existência. E o corpo fluídico nós levamos conosco, que Kardec chama judiciosamente de perispírito. O envoltório fluídico, ainda semimaterial, permitindo que nós espíritos possamos estar na pátria de origem, que é o plano dos espíritos desencarnados, e ao mesmo tempo no plano dos encarnados, que nós chamamos de plano material. Quando o desencarne acontece, porque o corpo físico se desagregou, perdeu a vitalidade, e naturalmente, seja qual for o processo pelo qual esse desencarne esteja acontecendo, mas dia menos dia o espírito, nós vamos nos desvencilhar dele. E nos preparamos para no próximo evento estarmos novamente buscando a proposta, que é a proposta da reencarnar para evoluir e para nos aperfeiçoarmos. Então, nesta grande obra, Joana de Ângeles nos diz sobre a vida, que a fatalidade biológica do nascer, viver e morrer é um impositivo inevitável na existência humana. Por quê? Porque todos nós já sabemos pelos estudos doutrinários que somos espíritos imortais em processo de evolução com experiências humanas. E essas experiências humanas, esses relacionamentos que nós estamos vivenciando principalmente nesse núcleo chamado família, estão nos fortalecendo, auxiliando no desenvolvimento das nossas aptidões, das nossas potencialidades, e o deixar esse corpo físico não pode ser desconsiderado de maneira alguma. A constituição da organização física, a partir desse momento ela se organiza e se desorganiza. No momento que foi criado, organizou. No momento da perda da vitalidade, uma desorganização, uma desestruturação. Moléculas que se aglutinam, se reveste o espírito no seu processo de crescimento e de iluminação. Que essa veste que nós estamos utilizando agora, nós os encarnados, é, digamos, de passagem como uma farda para se vivenciar nessa escola chamada Planeta Terra. E um momento chega em que vai haver essa desarticulação desses complexos intricados, dessa matéria composta de uma natureza tal que permite que nós, espíritos, possamos nos expressar desde a inteligência até os demais atributos que constituem a nossa natureza espiritual. E esse desintegrar é que chama-se o fenômeno da desencarnação, ou morte, que nem sempre ocorre no mesmo momento, como nós já sabemos. Então, a fatalidade biológica, nascer, viver e morrer, é natural, porque a própria natureza nos apresenta esses exemplos todos os dias e a todos os momentos. Nem por isso a vida deixa de existir, porque nós já sabemos que a nossa vida é única desde o momento da criação e temos existências que são temporárias. Por mais tempo
que uma existência dure no corpo físico não é para sempre. E esse corpo pode se desagregar de várias maneiras, como eles nos dizem, os estudiosos, e como nós próprios observamos no nosso dia a dia, no contato tanto com familiares, como amigos, parentes, conhecidos, vizinhos, que pode ser repentinamente ou de maneira suave, através de quê? De uma ocorrência inevitável ou de um processo degenerativo também, graças a fatores de desarticulação orgânica. O envelhecimento natural da matéria, com seu correspondente desgaste, vai acontecendo de natureza tal que em determinado momento o espírito sente e sabe que é preciso deixar aquela matéria para vivenciar novas experiências no plano espiritual dos desencarnados. Portanto, ela nos afirma com muito conhecimento que a desencarnação faz parte da vida física. Repentinamente, num acidente, numa atividade que o indivíduo estava realizando e que naquele instante foi provocado a morte do corpo. Através de diversas formas de se viver, pode ser através da imprudência também, porque todos nós temos um planejamento reencarnatório e temos também o livre-arbítrio de conservar a natureza da matéria que nós utilizamos através da lei de preservação. Que pode ser suave, quando temos um familiar, um amigo que está no hospital, está na UTI, ou em casa, ou numa clínica, ou no ambiente espiritual maior, dos encarnados no hospital, no caso, que lentamente a gente está acompanhando e percebendo que aquele organismo físico está perdendo a sua vitalidade. Ou seja, está devolvendo para o fluido cósmico universal, de onde vem esse elemento que vivifica o corpo, para que nós espíritos possamos habitá-lo. Que o corpo tem vida própria, e espírito só junta-se ao corpo, acopla-se ao corpo material, porque ele tem vida própria e nós podemos nos expressar através dele. Como um grande instrumento da nossa evolução, nós conhecemos graças ao estudo doutrinário. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os Aflitos, capítulo 5, é um dos maiores capítulos do Evangelho, baseado na mensagem do nosso mestre, orientador e irmão maior, Jesus de Nazaré. Bem-aventurados os aflitos. Por quê, mestre? Porque os aflitos serão consolados. O Espírito vem nos dizer que a morte arrebata o jovem muitas vezes, deixando o ancião, conduz o saudável em benefício do enfermo, surpreende a todos na eleição daquele que deve transferir para a dimensão espiritual, dando prosseguimento ao seu ministério, nem sempre compreendido. E quantos de nós, quem sabe, nós próprios já enunciamos dessa forma, ou outros que enunciam próximos a nós, dizendo, tão jovem, 15, 16, 18, 20 anos, no entanto, o avô ou a avó que tem 80, 85, 90, ainda está aí no corpo físico. E muitos duvidam até que tenha uma lei justa e amorosa que coordene todo esse processo da nossa vida como seres espirituais. Então é muito comum, e ele nos chama a atenção fazendo as reflexões que nós todos costumamos fazer, e ao mesmo tempo vem com uma proposta do Consolador para nos esclarecer como é e por que esse fenômeno ocorre. E ele nos diz o seguinte, que muitas vezes produzem dores acerbas, conflitos, condutas, sofrimentos rápidos ou de demorado porte. Ela transita por toda parte, convocando as mentes e os sentimentos a acuradas reflexões. É do qual nenhum de nós estamos à parte nesse processo, porque é o vínculo que a natureza nos apresenta desde a época de princípios espirituais, que todos nós somos oriundos, como hoje seres inteligentes do universo. Então, esses espíritos que vêm justamente através da psicografia, vêm trazer justamente a sua experiência, a sua vivência, o seu conhecimento, porque já tem um nível intelectual e moral e espiritual
maior do que o nosso, mas voltaram sobre a orientação de Jesus, justamente para nos fortalecer exatamente nesses momentos. Eu lembro-me do próprio irmão Divaldo Franco, ele contando que em determinado momento ele foi ao médico e o médico lhe aconselhou todo o cuidado possível com a sua vida física, porque em qualquer momento ele poderia estar no choque com o próprio corpo e esse corpo não sobreviver. E certa feita, Joana de Ângela Espírito se apresenta a ele perguntando se ele não iria participar de determinada reunião que era comum durante toda a semana. Ele estava em repouso. E ele dizia para ela: minha irmã, o médico me recomendou total repouso, porque segundo ele, eu estou quase morto, eu não posso estar nessas emoções. E ela vira para ele e diz: meu filho, o que é que eu digo de mim? Que eu estou totalmente morta. Ou seja, não estou mais no corpo físico, mas continuo agindo, porque a vida continua e palpita na matéria e fora dela. E ele, a partir daí, começou e foi frequentar a reunião daquele dia, lembrando desse grande convite que a irmã e mestra, amiga e mentora espiritual do próprio, lhe convidava nessa grande reflexão, que serve também para todos nós. Então a mentora continua nos dizendo que a perda de entes queridos, dos familiares, principalmente mais próximos a nós, quando se adentram lá, sempre deixa rastros diversos, de angústia, de alívio algumas vezes, sinais de desencantos ou de perturbação, que se podem converter em alucinações muitas vezes. Adentra o lar. Quem de nós já não tivemos seres amados e queridos, familiares, que já retornaram, já nos antecederam? No momento, é um choque. O sentimento é muito forte, muito grande. Com isso, não queremos dizer que nós que já conhecemos esse fenômeno pelo intelecto, não tenhamos o sentimento, como todo ser, qualquer que o seja, daqueles que partem para o plano espiritual. É lógico que nós também assim o temos, mas buscamos a razão, para que a razão possa refletir na emoção e lembrarmos que esses seres continuam existindo. Muitas vezes está um sofrimento tal que nós acompanhamos e nós costumamos dizer como: seja feita a vontade do Pai. E foi assim que o Mestre Jesus, irmão nosso, também nos ensinou no Pai Nosso: Pai, seja feita a vossa vontade. Mas a vontade do Pai e o nível que nós nos encontramos espiritualmente, muitas vezes ainda não estamos ajustados com essa compreensão. Mas com o tempo, com a evolução, com certeza, nós vamos percebendo que a lei é divina, é justa e amorosa, e essa lei contribui para a evolução de todos nós. E aí a mentora nos auxilia nesse capítulo dizendo que na programação educacional de toda a família é necessário que seja estudada essa parte, esse fenômeno, com muita consideração, com que se examinam as demais questões de ordem material. Nós percebemos e sabemos que muitas vezes as famílias se estruturam apenas para educar de forma material. Buscamos dar tudo de forma material para que aquele ser possa ter tudo material e não lhe falte nada. Mas quanto tempo esse ser estará conosco? Quanto tempo esse ser vai permanecer conosco? Nós não sabemos. Nós não sabemos e vamos investindo apenas na vida material. Ela nos diz que o medo da morte, que resulta de um atavismo ancestral em favor da preservação da vida orgânica, merece um tratamento adequado, natural, que elucide, que eduque as crianças desde o início, que a partir daí se tornarão adultos saudáveis, sem temer e sem, em momento algum, ter receio de tocar nesse assunto para conversar com os familiares, porque, como diziam nossos antepassados, é o que nós temos de maior certeza. Chegamos, viemos e um dia vamos retornar. E nossos avós costumavam dizer que estamos aqui de passagem, passando um tempo, uma chuva, uma temporada, que na acústica de cada um deles, nas suas experiências,
na sua maturidade espiritual, sabiam que estamos aqui realmente num corpo físico e que não é para sempre. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a mensagem de Sanson, um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. E ele vem nos dizer que é muito comum nós ouvirmos assim: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva aqueles que já serviram há longos anos, que estão cheios de decepções, que já não gostariam nem de levar essas vidas, e aqueles que seriam mais úteis estão indo embora. Para que servem? Pois despedaça o coração de uma mãe, de um pai, privando daquele ser inocente, daquela criatura que muitas vezes tinha um futuro pela frente. Ele nos traz essa reflexão e ao mesmo tempo vai questionando conosco: por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa justiça? Podeis supor que o Senhor Supremo do Universo, dos mundos, se aplique por mero capricho a nos infligir algumas penas cruéis? Compreendendes que o bem muitas vezes está onde nós julgamos ver o mal. É a sábia providência divina. São os planejamentos, são os processos reencarnatórios de cada um. Então, no início da nossa jornada, ainda não conhecíamos a doutrina espírita, eu questionava porque, para mim, todos os desencarnes, todas as mortes, teriam que ser de forma natural, pelo desgaste natural do corpo físico. Mas, ao longo dos tempos, nós vimos observando que as pessoas desencarnam de formas diversas. Vejamos esse momento que nós estamos vivendo agora com a pandemia do coronavírus. Quantos seres foram contaminados, o organismo físico não resistiram? Milhões de seres no planeta como um todo, retornando ao plano espiritual. E o corpo físico ficando aqui na matéria, porque ele sim é constituído de matéria e retorna para a matéria. Por que avaliar a nossa justiça com a justiça divina? Nós acreditamos em Deus como um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus justo e bom. Mas quando ocorre alguma coisa que nós não compreendemos bem e que nos traz dor, nós aí refletimos. Quantos dizem não crer na existência desse Pai? Caso contrário, não haveria dor, não haveria sofrimento, não haveria pessoas decepcionadas, por exemplo, com a perda de um filho. Perda essa temporária nós não perdemos porque não nos pertencem. É apenas uma separação momentânea. E eles continuam nos dizendo que nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Porque as leis morais, parte 3ª do Livro dos Espíritos, vem nos dizer que exatamente são elas que nos regem. Regem os mundos e regem os seres. E ele continua dizendo: se investigasses melhor todas as dores que nos advêm, nelas nós encontraríamos sempre a razão divina. Razão que é regeneradora, e os nossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que as atitudes, os trabalhos, tudo isso ficaria em último plano. Porque nós estaríamos despertando para cuidar de nós como espíritos imortais realmente. E tudo isso está dentro de uma ordem. É a chamada ordem divina. Como já diziam os mais velhos, não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Significa dizer que todos nós estamos integrados nesse divino. Nós não estamos à parte na obra, nós também fazemos parte. E esse movimento de ir e vir de um plano para outro também faz parte desse processo. É o trem da vida, como nos dizem algumas músicas inspiradas magnificamente, que são só dois lados da mesma viagem. O trem que parte é o mesmo trem que chega, e o momento da despedida, o momento da separação já começa a acontecer, assim quando o chega.
porque nós chegamos aqui em determinado momento, no renascimento, na reencarnação, e naturalmente continuamos a viver neste corpo físico. Mas à medida que o tempo passa, nós percebemos que em determinado momento essa matéria vai se desintegrar, vai perder sua vitalidade por qualquer que seja o motivo e nós vamos retornar. Muitas vezes algumas reflexões trazidas por eles. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão cheia de esperanças. De que esperanças falam? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer, tão cheia de esperança? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhes preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Um espírito com a compreensão bem maior do que a nossa, lógico, com experiências bem maiores, volta através da psicografia para compor a codificação na parte do Evangelho, que é a parte mais consoladora, porque Jesus vem justamente dizendo que bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados, quando ele promete que enviaríamos esse Consolador. Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Para quê, mestre? Para que fique convosco eternamente. Então, na maioria das vezes, os comentários sempre são esses. Cheio de esperança, com um futuro imenso pela frente, uma carreira. Perfeito que pensemos assim, porque nós só analisamos e só vemos aqui o contexto material. E ele, o Espírito, nos diz, quem vos diz que ela não seria saturada de amargura? Nós não sabemos qual o direcionamento que esse ser vai dar à sua vida. Com a fama, o poder, a riqueza, nada disso nos é proibido em momento algum. Mas os benfeitores espirituais nos conhecem muito bem, principalmente aqueles que fazem parte do nosso núcleo familiar, que foram eles que planejaram, junto conosco ou não, estes reencontros de agora. Aqueles que chegaram primeiro, como as matrizes, as raízes, o tronco familiar. E os demais que viemos depois, dando sequência de continuidade da passagem pelo mundo físico, porque aqui também nós nos aperfeiçoamos, e muito, porque colocamos em prática o que aprendemos na pátria dos espíritos desencarnados, que é a nossa pátria de origem de tal forma que o divino, o Criador, nos dotou de uma capacidade tal que nós não saímos dessa pátria em momento algum. Então, antes das reflexões, das queixas, das lamentações, hoje nós já temos condições de avaliar, de analisar, mesmo com toda a dor, com todo o sentimento que é natural no estado em que nós nos encontramos, sem sombra de dúvida, faz parte do nosso nível evolutivo. E a mentora continua nos chamando para a educação para a morte. De que maneira? Joana de Ângeles. Conversações domésticas, desde os primeiros dias da infância. O educando passa a considerá-la na sua devida função como um fenômeno de interrupção fisiológica, mas não de destruição total nem real. A questão é do compreender. Então, desde o princípio, existem as evangelizações infantis nas casas espíritas, nos núcleos espíritas, orientando desde a criança de noções básicas e fundamentais com a linguagem apropriada, para que esses seres que são espíritos também, assim como nós, possam tomar contato com a sua pátria de origem e já ir educando-se intimamente para perceber que essa separação momentânea, mais dia ou menos dia, vai acontecer dentro da lei natural. E ela nos chama a atenção que, pelo contrário, muitos pais preferem ainda, no entanto, jamais abordar essa realidade com os filhos,
como se essa atitude pudesse evitar esse momento de separação nossa com os membros da nossa família. Tem gente que isola, bate na madeira 3 vezes, isola. Me falar de morte, não. Nós estamos falando da vida, porque a morte não existe. O Espiritismo matou a morte. Veio dizer que nós somos seres imortais. Fomos criados, somos criaturas, sempre seremos. E Criador, somente Deus, a causa primeira de tudo, a inteligência suprema, como eles próprios vieram justamente para nos esclarecer. Então, a partir daí, nós vamos tomando outras situações, outras atividades, porque estamos também nós nos educando como adultos ainda, que muitas vezes chegamos à doutrina já na fase adulta, e em outras encarnações também éramos ainda apegados a todas essas questões. E nós não nos modificamos assim de uma hora para outra. É preciso paciência para conosco, tempo, maturidade e compreensão. A cada momento ocorrem no corpo físico alterações profundas e manifestações pertinentes ao fenômeno final, quando esse vem a acontecer. Então, alterações no corpo físico, os nossos corpos, nós que já estamos adultos, já não estão da mesma forma quando nós aqui chegamos, em corpos frágeis, na miniatura, habitando aquele corpinho frágil da infância, viemos nos desenvolvendo ao longo dos tempos, chegando à maturidade, e o corpo naturalmente precisando de muito mais cuidados. Porque os órgãos que o compõem materialmente são alimentados pelo perispírito e por nós espíritos. Mas chega um momento que esse órgão material não tem condições mais de absorver o fluido vital, que é o fluido que mantém a vida do organismo. Por isso que dá-se a desintegração, a desagregação. E aí acontece a morte do corpo e, como consequência, o desenlace, o desencarne do espírito. Ou seja, o ser espiritual, nós vamos deixar aquelas experiências materiais, levando as impressões ainda no corpo espiritual, que é o perispírito, mas continuamos vivendo. E abraçados por aqueles que nos aguardam. Certa feita, ouvi um palestrante dizendo que foi convidado para o aniversário de uma instituição espírita. E o tema que deram para ele foi justamente a morte e o morrer. E aí, no momento que ele dissertava sobre o tema, ele lembrou da grande viagem que todos nós fazemos. Quando vamos a determinado local, de avião, de navio, de ônibus, um grupo de familiares vai nos levar até aquela estação. E a partir dali nós tomamos aquele veículo, aquele meio que vai nos transportar para o outro lado. E os que ficam aqui começam a se despedir de nós. Mas nós sabemos que ao chegar do outro lado, em qualquer outra instância, em outra estação, estará uma outra parte da família nos aguardando. Felizes por nos encontrar. Porque há muito tempo que não tem esse contato tão próximo de nós. E ele tomava exemplo aqui em Salvador, na Bahia, com o ferry-boat que tomamos aqui numa estação em São Joaquim, e do outro lado, lá em Bom Despacho, um grupo de familiares aqui fica, a viagem é feita durante um período, e do outro lado estão felizes, à medida que o transporte vai se aproximando. Olha que imagem! Que comparação, parecendo uma parábola, porque do outro lado da vida, como nós costumamos dizer, no plano dos seres desencarnados, inteligentes, assim como nós, existe um grupo familiar muito maior do que esse que está conosco agora nesse momento. Desse modo, fazendo parte do plano de considerações naturais na família, a desencarnação deixa de ser um fantasma trágico, sempre à espreita para destruir a felicidade do grupo familiar, para tornar-se um instrumento transitório de separação, em função de quê? De uma união perene, quando todos voltarem a encontrar-se além das vibrações materiais. Que festa! Que todos estão retornando, estão se agrupando
nos seus núcleos familiares. Ninguém está desamparado. Lembremos do nosso anjo da guarda, faz parte da nossa família. É um espírito amigo que a misericórdia divina colocou para nos acompanhar nessa trajetória, para que nós sejamos vitoriosos. E esse amigo muitas vezes vem nos acompanhando há muito tempo e quem sabe nos recepcionará ao chegar do outro lado no plano espiritual, levando a bagagem que nos é própria. E essa bagagem nós sabemos que nenhuma das coisas materiais que nós utilizamos aqui, como parte da misericórdia divina, nós levaremos. Apenas o íntimo, a essência. O que é que nós estamos fazendo da vida? O que é que nós estamos fazendo com a nossa própria vida como espírito? E Joana continua nos dizendo que a consciência da imortalidade deve estar presente nas conversações, nos comportamentos domésticos, nos encontros sociais como parte vital dos relacionamentos humanos, separando-a dessa maneira das tradições da ignorância e da superstição. O mundo de origem do ser é o mundo espiritual. E eles próprios nos esclarecem que um dia este mundo material deixará de existir e não afetará nossa pátria de origem, que nós somos de natureza tal, constituído de razão, inteligência, vontade, pensamento contínuo, livre-arbítrio, emoção, sentimento, a constituição do espírito. E essa constituição continua porque é originária do Criador, do divino, do mantenedor da vida. Reflexões sobre o ser imortal. O fenômeno da morte é tarefa de essencial importância nesse programa educacional na família e na escola. Porque não se fala de desencarne somente nos centros espíritas, que os pais, nós pais, tios, avós, estamos na instituição espírita, aprendendo sobre esse fenômeno. E o núcleo familiar que está conosco em casa também está tomando contato para quando acontecer o nosso ou de algum outro dos membros, não seja desespero total, porque é isso que o esclarecimento faz. Vamos sentir, vamos chorar, lógico, vamos nos despedir, vamos sentir saudades, mas jamais o desespero, nem revolta contra o Criador, porque nós já sabemos que faz parte da vida e que mais dia menos dia todos nós estaremos juntos. E quem sabe, aquele ser muitas vezes está próximo a nós, nos visitando, mesmo que nós não recebamos uma comunicação espiritual psicografada. Nós temos um grande fenômeno do qual todos nós fazemos parte, que é a emancipação da alma, quando esse próprio instrumento, o corpo físico, adormece para repor suas energias e nos liberta dele, temporariamente. E nós vamos aonde? Entramos na espiritualidade maior, no plano dos espíritos desencarnados, voltamos, falamos com alguns que nós conhecemos, falamos com outro de tal forma de afinidade espiritual, mas não lembramos de suas feições, que são, muitas vezes são membros da família. Aqueles que não vieram agora conosco e que não vão vir, porque estão dando suporte para que nós sejamos vitoriosos justamente nesse núcleo de agora onde nos encontramos. Então, adquirida a certeza da continuação da vida após o túmulo, a morte perde sua força destrutiva para assumir uma postura saudável na constelação familiar. Constelação familiar. Lembro-me de um amigo do movimento espírita que relatava para nós que no dia 2 de novembro, como é dedicado ao dia de finados, os cemitérios estão cheios, as pessoas visitando os túmulos de parentes, mas que os filhos nunca tinham ido. E um dos filhos disse para ele: meu pai, o que é que se passa no cemitério nesta época? Eu gostaria de ver, eu gostaria de saber. E ele levou para lá um garoto de 8, 10 a 10 anos e mostrou o que era que acontecia. Tinha alguns corpos, inclusive no passado, no desencarne de um de seus avós, ele mostrou: aqui, meu filho, está o corpo físico que seu pai, seu avô, seu tio, sua mãe está utilizando agora. Mas que mais dia menos dia vai ficar aqui, porque vai perder a vitalidade. Mas o ser
a quem nós amamos, a quem nós temos afinidade espiritual, ele retorna para alguma instância, amparados por aqueles que lá se encontram há mais tempo. Então já é educando, desde a infância, desde a evangelização, para que não cresça um ser adulto ainda amedrontado pelo temor da morte. O temor faz parte da lei de conservação, que também é uma lei que emana do Criador. Caso contrário, nós não cuidaríamos como deveríamos do instrumento físico, para que nós todos cumpramos com a nossa obrigação, com a nossa missão, que é aperfeiçoar-nos em nós as potencialidades divinas que estão intrínsecas. Então, ao desencarnar alguém no lar, o respeito que envolve o ato das despedidas, a ternura pelo viajor que retorna à vida maior, a gratidão pelos momentos felizes que nós vivemos juntos, tomam-se um corpo natural em formosos exemplos de afeto que perdurarão para sempre. É o conselho de Joana e a plena certeza. Costumamos lembrar assim, vamos lembrar de fulano, de cicrano, de beltrano que já nos antecedeu, como ele era alegre e feliz nos momentos felizes, porque nós já sabemos que o nosso pensamento, a nossa maneira de agir, de pensar e de fazer, alcançam aqueles que estão ligados a nós. Então, se nós pensarmos com tristeza, com dor, com lamentação, quantos dizem, perdi meu pai, perdi minha mãe, e agora? O que vou fazer da vida? Então, isso é um choque para aqueles que partem e recebem essa carga muito forte, muitas vezes não estão em condições de auxiliar. Por isso que vem o esclarecimento. Jesus diz, eu vos enviarei o Consolador para que fique convosco eternamente. Então, nesse momento, a prece, quando nós lembrarmos com algum sentimento de angústia, de melancolia, elevemos o pensamento ao Pai e dirigindo a esse irmão, ou essa irmã, ou esse pai, avô, tio, seja quem for o membro, com gratidão, que a prece que é sincera, ela vem de dentro, vem imbuída e vem envolvida em amor e vai lenificar tanto quem fica como quem parte. E o tempo é o grande médico das nossas almas. Não significa dizer que nós perdemos o afeto, não. Ele continua. Mas aquele momento dolorido daquela época, de alguns anos atrás, 5, 2, 3, 10, já não é mais a mesma, aquela dor. E passamos a cada dia ter a certeza da vida que palpita em nós, vida após a vida, porque somos seres interexistenciais. O conhecimento da sobrevivência espiritual é de alta importância para a estrutura familiar, por demonstrar que os vínculos biológicos que unem os membros do clã podem ser, no momento, uma experiência inicial em favor de quê? Da afetividade que todos estamos desenvolvendo uns para com os outros. E viemos de grupos afins para estar nesse núcleo agora, não é a primeira, não é a última, dando prosseguimento à nossa harmonia espiritual. Então, os Espíritos nos esclarecem, não é a unicidade da existência, são várias. Nossas existências são plurais e através delas é que nós estamos aprimorando os nossos verdadeiros laços, que são os laços do Espírito. Afetividade, amorosidade, respeito, carinho e atenção para todos os momentos da nossa vida. De modo que o lema da vida é nascer, viver, morrer. Renascer ainda e progredir sempre, porque essa é a lei. Para alguns espiritualistas é nascer, viver e morrer. Mas a doutrina vai muito mais além. Pelo processo da reencarnação, que permite que todos nós aqui estejamos sempre voltados para esse trabalho, para esses amigos, para esses irmãos que fazem parte da nossa vida. Então a desencarnação na família deixa de ser aquele monstro, aquele bicho-papão, que já nos deixou muito temeroso, porque a partir daí, com o tempo, nós vamos guardando no íntimo aquele carinho, aquela afetividade por esses seres que não perdemos neles por nós, nem nós por eles.
Então, amigos e amigas que nos ouvem neste momento, esta é a certeza que a doutrina vem nos trazer. E as obras psicografadas de grande valor estão aí, todas, para nos auxiliarem neste processo de entendimento, de compreensão e de vivência. Porque todos nós passaremos por essa experiência, já passamos, e não vamos perder a fé em momento algum por isso. Porque Deus é Deus da vida, não é Deus da morte. Que Jesus nos abençoe, nos conceda a sua paz, nos ampare sempre e nos fortaleça nessa grande compreensão. Para que quando esse fenômeno se fizer próximo a nós mais uma vez, sejamos fortalecidos na fé e na esperança de que a vida continua. Que o lema é nascer, viver, morrer e renascer ainda, progredindo sempre, pois essa é a lei divina para com todos nós. Então, muita paz, uma boa tarde e continuemos nas nossas reflexões, nos nossos estudos, agradecendo desde já a nossa participação neste trabalho, neste processo do convite da nossa irmã Nilcélia. Uma boa tarde a todos. Ah, que maravilha, Edivaldo, que você nos trouxe. Você falou a respeito do fenômeno da morte, dando uma explicação ímpar, com uma leveza. Então, a gente não tem nem mais dúvida depois dessa explicação. Uma colega minha, inclusive, mandou aqui, no meu privado, mandou me perguntar qual era a diferença da morte e da desencarnação. Ok. A morte ocorre para o corpo físico, ele próprio vai se transformar. Seja qual for a situação que comprometeu esse corpo físico, mas não significa dizer que o espírito automaticamente desencarna, deixa esse corpo físico, essa matéria. Cada caso é um caso, cada momento é um momento. Tem seres que no mesmo instante se desligam, outros demoram mais um tempo, dias, semanas, meses e muito tempo. E aí conta com o concurso dos benfeitores espirituais. Desencarnar, deixar a carne e deixar todas as suas impressões que são levadas conosco em determinado momento. Mas o corpo está morto. Um exemplo, quando dá-se a questão do cérebro, né? A morte cerebral já anuncia que o ser não tem mais como retornar àquele corpo. Mas muitas vezes os espíritos continuam ali ligados e nós, com todo respeito, com todo carinho, aguardando o momento próprio, porque aquele instrumento não vai servir mais para esta encarnação. Então, no futuro, vai se tornar outro. Então, nem sempre acontece no mesmo tempo. Exatamente. E vejamos como a doutrina espírita ela é consoladora, né? Porque ela nos dá a esperança que poderemos voltar, rever os nossos parentes, os nossos amigos, além do túmulo. E como você disse, né, e trouxe nas suas reflexões, seria tão bom que todas as famílias conversassem a respeito da morte, porque é um fenômeno natural. É a única certeza que todos nós temos nessa vida que nós vamos morrer. Mas com a doutrina espírita, ela também nos mostra que vamos voltar a renascer. E podemos renascer também com esses mesmos amigos, com esses parentes, né? Continuando a conduzir a nossa vida com coisas que a gente ainda não terminou de fazer, né? Que nem sempre a gente consegue completar a nossa programação, a encarnação com aquelas pessoas. E podemos voltar a fazer com esses mesmos parentes e amigos mais uma vez, Deus nos dando essa oportunidade maravilhosa, porque Ele é misericordioso, não é? Então, Edivaldo, nós tivemos aqui muitas pessoas que veio lhe felicitar pela sua palestra. As pessoas gostaram muito, falando aqui das suas reflexões. E realmente, você trouxe, assim, como eu falei, de uma forma lirial, maravilhosa. Gostamos muito das suas reflexões. Que bom, eu fico feliz por isso, viu? Por ter cumprido com essa tarefa, porque à medida que nós falamos, nós também introjetamos na nossa consciência e no nosso conhecimento. Uma coisa você afirmou aí, a esperança. Alguns não têm essa esperança, porque muitos não creem que vai haver reencarnação. Mas nós sabemos que sim, porque cada um de nós tem uma experiência própria, particular, que diz que aquele que está conosco agora tem vínculos do passado. Daí é que vem o consolo da doutrina. Exatamente.
E agora, meu amigo, é a hora da nossa gratidão. Vamos agradecer a Deus, ao nosso Pai maior, e agradecermos a Jesus por mais esse encontro com Ele. Vamos orar. Querido amigo Jesus, só nos resta agradecer pelas grandices do teu amor fraternal, por essas elucidações que tivemos aqui nessa tarde, que confortou os nossos corações e nos trouxe a esperança de dias melhores. Abençoai os nossos entes queridos que já partiram, leva até a eles as nossas melhores energias, balsamizando as suas dores e orientando-os para que eles possam permanecer em paz, em tranquilidade, que um dia, através da tua misericórdia, poderemos nos reencontrarmos além túmulo. Obrigada, Senhor Jesus, por esse momento precioso e te pedimos que a tua misericórdia e o teu amor possam envolver todas as famílias, orientando aos genitores, para que eles possam conduzir a sua prole da forma mais acertada possível. Fica conosco, querido amigo, permanece em nossos corações, nos abençoando, nos envolvendo e nos dando a tua paz, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Meus queridos amigos, está encerrado esse nosso momento. Convido a todos vocês a estarmos mais uma vez juntos no próximo domingo, às 16 horas, aqui no canal Missões para a Felicidade. Edivaldo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você e a todos que nos assistiram nesta tarde. Muita paz para todos.